Olá pessoal, sejam sempre bem-vindos ao canal Quase Tudo. Novamente, a Coreia do Norte volta à cena e ameaça os Estados Unidos. Desde o dia 7, estamos vendo várias notícias sobre as ameaças que o governo norte-coreano está fazendo contra os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Nos últimos vídeos que postei aqui no canal, tenho chamado a atenção sobre a crise que está acontecendo na Península da Coreia. Uma crise que envolve principalmente a Coreia do Norte, os Estados Unidos e a Coreia do Sul, mas também está arrastando o Japão e a China. É claro que essa crise não é de hoje, mas eu diria que a tensão está aumentando. Existem muitos interesses naquela região, especialmente interesses militares e políticos, e isso sem falar da questão ideológica. O clima tenso entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos tem chamado a atenção do mundo. Um confronto direto entre as duas Coreias e os Estados Unidos pode acontecer a qualquer momento, o que seria terrível, pois os dois países têm bombas nucleares. E aqui um pequeno fragmento histórico. As duas Coreias foram divididas por uma guerra civil que durou entre 1950 e 1953. Naquela época, a Coreia do Sul teve o apoio dos Estados Unidos, enquanto a Coreia do Norte teve o apoio da antiga União Soviética, hoje conhecido como Rússia. Ou seja, a divisão da Coreia aconteceu dentro da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. Veja, a Guerra Fria foi um confronto ideológico entre esses dois países e que começou depois da Segunda Guerra Mundial. Nos dias atuais, estamos vendo uma nova Guerra Fria. Esse é um dos motivos que levam os Estados Unidos a apoiar a Coreia do Sul. Um apoio que leva o governo americano a realizar exercícios militares em conjunto com o governo sul-coreano. Veja, o governo americano considera o Japão e a Coreia do Sul como fortes aliados e, por isso, se colocam no dever de fazer treinos militares em conjunto. E sobre isso, veja um pequeno trecho dessa reportagem. O Japão, os Estados Unidos e a Coreia do Sul realizaram manobras militares conjuntas após um míssil norte-coreano passar sobre o território japonês. 8 aviões de guerra da Coreia do Sul e Estados Unidos lançaram bombas guiadas em alvos no mar, enquanto no Japão, caças da Defesa Nacional e dos Estados Unidos realizaram mais manobras militares, numa clara demonstração da capacidade de ataque e precisão desses três países. Nos últimos dias, o clima de tensão aumentou, principalmente por causa de mais um movimento militar do governo americano. Veja o que diz essa matéria. Estados Unidos enviam bombardeiro nuclear à Coreia do Sul para alertar norte-coreanos. De acordo com essa matéria, os Estados Unidos implantaram um bombardeiro nuclear B-52 no território sul-coreano. E o objetivo é alertar e demonstrar o poderio militar dos Estados Unidos contra as ameaças militares da Coreia do Norte. Ainda de acordo com o Ministério da Defesa da Coreia do Sul, a realização dessas manobras militares em conjunto com os Estados Unidos é para se proteger contra um possível confronto com a vizinha Coreia do Norte. Um argumento sempre usado pelos governos da Coreia do Sul e do Japão. E aqui vale destacar que no dia 25 de fevereiro desse ano, o governo dos Estados Unidos enviou um submarino nuclear para a Coreia do Sul, conforme podemos ler no título dessa matéria. Estados Unidos enviam submarino nuclear à Coreia do Sul e aumentam presença estratégica na região. Veja, toda essa manobra militar dos Estados Unidos tem irritado o líder da Coreia do Norte que, mais uma vez, ameaça os americanos. Veja o que diz essa matéria. Kim, o líder da Coreia do Norte, ameaça reação sem precedentes à aliança militar de Coreia do Sul e Estados Unidos. É sempre bom lembrar que a Coreia do Norte
possui armas nucleares, um arsenal capaz de assustar seus inimigos. E por falar em inimigos, o líder coreano considera a Coreia do Sul e o Japão como inimigos do governo coreano. Em outros vídeos que postei aqui no canal, falei sobre os testes de mísseis nucleares que a Coreia do Norte tem realizado. Alguns desses mísseis sobrevoaram o território da Coreia do Sul e também sobre o Mar do Japão. É nesse cenário que o governo coreano volta a ameaçar os Estados Unidos. Veja o que diz essa reportagem. Coreia do Norte adverte Estados Unidos contra interceptação de mísseis de teste. E ainda podemos ler nessa matéria publicada pela Folha de São Paulo. Coreia do Norte dispara contra a fronteira e ameaça os Estados Unidos. O governo norte-coreano, através do seu líder, tem declarado que qualquer tentativa sul-coreana ou americana de interceptar os mísseis do norte será considerado uma declaração de guerra. Veja, quando se trata do líder norte-coreano e dos seus generais, é melhor não duvidar. Lembrando que o líder da Coreia do Norte tem o apoio da Rússia e da China. E ainda não podemos esquecer que a Coreia do Norte continua investindo em boas relações com a Rússia. A Rússia, a grande rival e inimiga do governo dos Estados Unidos. Outro poderoso país que tem se aproximado do líder coreano é a China. No vídeo anterior, eu falei sobre a tensão cada vez maior entre a China e os Estados Unidos. Uma tensão que aumenta especialmente por causa da ilha de Taiwan. Veja, Taiwan é considerada pela China como parte do seu território. Por outro lado, o governo americano insiste em afirmar que Taiwan é um estado soberano, livre do poder político chinês. Veja o que foi publicado no dia de hoje. A China diz estar pronta para tomar todas as medidas necessárias para reunificar com Taiwan. É dentro desse cenário que os países asiáticos estão se ameaçando. E sobre isso, veja um pequeno trecho dessa reportagem. O novo ministro das Relações Exteriores da China usou hoje um tom ameaçador em relação aos Estados Unidos. Foi a primeira entrevista dele à imprensa internacional. Se os Estados Unidos não pisarem no freio e continuarem a acelerar na direção errada, certamente haverá conflito e confronto. Em sua primeira conversa com jornalistas, o novo ministro das Relações Exteriores chinês, Qin Gang, deixou claro quem é o adversário. Um cenário em que os Estados Unidos buscam seus próprios interesses estratégicos. Mas, além disso, é um cenário bastante perigoso, porque são países que têm armas nucleares. A Coreia do Norte, por exemplo, já testou sua bomba H, a arma mais poderosa do mundo. Veja, a estratégia do governo americano em continuar realizando manobras militares naquela região pode provocar um confronto muito arriscado. Assim como está acontecendo com a operação militar da Rússia na Ucrânia, em que os países da OTAN defendem o governo ucraniano enviando armas, um confronto entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos pode envolver a China e a Rússia. Eu diria que a humanidade está por um fio. Uma terceira guerra mundial com armas nucleares é um perigo para a civilização. Em uma guerra nuclear não haverá vencedores.